O que tem no método de organização e gestão profissional para profissionais da saúde? Aqui a gente tem por primeiro um menu de atalhos onde você vai utilizar os principais botões dos itens que você mais adiciona, né? Como uma consulta, novos pacientes, ideias de post para Instagram. Também aqui toda a concentração das páginas mais importantes que são mais utilizadas para ficar ao mesmo tempo uma visual estética mais clean, né, mais minimalista, ao mesmo tempo direto ao ponto, justamente para você poder clicar onde você mais utiliza, mas ainda assim utilizar nessa parte inferior aqui as consultas, que são os principais itens, você pode adicionar tanto pela parte superior quanto aqui nas consultas da semana e ter essa organização de como será a sua semana, tanto em relação às consultas quanto aos compromissos pessoais aqui. Então, por primeiro, a gente tem, então, além desse menu de atalhos, onde você pode facilmente adicionar esses itens, você pode clicar em cada uma das páginas que terão também esses mesmos ícones aqui de botões para facilitar o adicionar itens. E seguindo nessa primeira página de pacientes, a gente tem um menu superior onde é tudo clicável, você pode direcionar para onde você deseja. Você tem aqui então todos os dados dos pacientes, também a visualização em relação às consultas que eles realizaram, os aniversários também para você poder deixar de fácil acesso caso você deseje parabenizá-los. E aqui então o registro de todos os pacientes, onde internamente a gente tem alguns registros, né? A página, caso você queira compartilhar algum conteúdo, materiais clínicos, exercícios, enfim, dependendo da sua profissão, da sua área da saúde, você tem essa possibilidade também de compartilhar informações com o paciente. E internamente no registro aqui do paciente, a gente tem também um menu onde você pode visualizar todos os itens que você faz em relação à análise, né? A avaliação, os exames, medicamentos e também a evolução e as consultas do paciente, que é totalmente interligado com a parte da consulta. Então, ele sempre vai filtrar aqui por paciente as consultas que eles tiveram, as anotações que você fez internamente dentro de cada uma dessas consultas e poder acompanhar a evolução desse paciente. Aqui a gente pode visualizar os pacientes ativos, você também pode visualizar os pacientes finalizados, né? E toda a lista dos seus pacientes, tanto ativos quanto já finalizados. As consultas também, além da visualização de calendários, você consegue visualizar também a lista de consultas da semana e a tabela, podendo visualizar aqui a data, o horário, o paciente e o nome aqui da consulta em si. Agora, em consultas, a gente tem a mesma visualização que eu já demonstrei anteriormente, onde você visualiza tanto em tabela quanto em lista e calendário, caso você queira visualizar de forma geral todas as consultas que você já realizou em um X período, né? Então, aqui facilita bastante a visualização, mas também você pode visualizar tanto aqui na semana quanto no paciente em si. Continuando para materiais clínicos, é onde alguns profissionais utilizam e outros não, mas é justamente para você adicionar os itens que você utiliza para demonstrar ou adicionar ali naquela página do paciente. Então, caso você precise enviar para ele algum texto, algum link, PDFs, imagens, todos esses itens ficam nessa parte de materiais clínicos para você enviar para o seu paciente. Se você não utilizar dessa maneira, pode utilizar de outras maneiras também para registro próprio desses itens. Seguindo para cursos e estudos, é a parte onde eu adiciono literalmente todos os estudos concentrados ali da sua área. Então, você tem também um menu superior onde você pode visualizar tantos cursos que você está realizando, os artigos e links que você gosta de guardar ou realmente de consultar posteriormente, algumas outras anotações. Então, essa parte é realmente toda concentrada em estudos, onde a gente também tem aqui, então, a visualização de cada curso de algumas maneiras diferenciadas. Você pode visualizar numa mesma página, né, um curso inteiro que você está realizando aqui, tanto organizando, né, por esses menus superiores com módulo, tarefas, materiais desse módulo, anotações desse curso em si, e também aqui a outra possibilidade onde eu deixo cada um dos blocos como um módulo diferenciado. Seguindo para a parte de projetos pessoais e tarefas, é para também ter essa facilidade de tarefas pessoais. Então, você pode, por exemplo, adicionar tarefas que não são vinculadas a nenhum tipo de projeto, ou se você gostaria de separar por projetos. O que a gente chama de projetos, na verdade, mais para facilitar. Como, por exemplo, você pode organizar por áreas da sua vida, se caso você não tenha um projeto em si pessoal. Você pode organizar ali na sua área pessoal, na verdade, para organizar também estudos. Então, tudo isso aqui é mais para facilitar justamente a organização de tarefas
tarefas também, onde a gente pode, então, ter essa facilidade, né, de organização, tanto profissional quanto pessoal, em um só local. A área de Instagram e conteúdos existe justamente para facilitar a programação aqui de conteúdos para postar. Então, a gente tem primeiro aqui a área de planejamento semanal, onde você já programou os seus posts, né? Já existem a necessidade, ele já organizou quais você vai fazer nessa semana, onde você pode visualizar, então, quais serão postados nessa semana. Continuando aqui para os quadros, caso você queira organizar, por exemplo, um dia falar sobre um conteúdo, no outro falar sobre outro conteúdo, e algum dia da semana você pode colocar algo mais orgânico, mais pessoal, para ter essa humanização no Instagram. Então, tudo isso aqui pode ser organizado dessa maneira. Tem alguns exemplos aqui que não são da área da saúde, mas pode ser totalmente adaptável. E continuando, então, onde você já organizou, né, os itens que você gostaria de fazer, de postar, mas você ainda não produziu. Então, esses conteúdos a produzir ficam justamente aqui, pois eles têm um filtro aqui para você colocar o status de produção, que são os próximos posts a produzir ou que estão em andamento, que falta algum detalhe, escrever uma legenda ou realmente criar arte, fazer um conteúdo. Tudo isso fica nessa área de conteúdos a produzir para ficar de mais fácil acesso. Continuando aqui no planejamento mensal, onde a gente consegue visualizar, né, os posts de cada um dos dias, você pode colocar aqui também tanto o status quanto o check de arte feita, conteúdo finalizado, todos esses itens para facilitar. E por fim, aqui na parte superior, lateral, a gente tem um menu onde tem algumas páginas que auxiliam, principalmente essas de insights de post e planejamento, onde você pode ir colocando aqui as suas ideias de acordo com cada um dos quadros onde eu comentei anteriormente. Então, você pode organizar as ideias por quadro e ir carregando essas ideias, né, para postar posteriormente. Então, a fila para os próximos posts, próximos a planejar e, consequentemente, em andamento, né, que são os azuis, e concluídos aqui os verdinhos, tanto de feito quanto de publicado. E a mesma coisa, a gente também tem uma concentração de ideias aqui para stories, então você pode adicionar itens, né, que sejam relevantes para sempre ter esse acesso, né, essa facilidade de visualizar o que pode te dar uma ideia no dia a dia para fazer esse tipo de conteúdo. Continuando aqui, a gente tem também essa parte de utilidades e dicas, onde você pode inserir os itens, né? Aqui tem só alguns exemplos de ChatGPT, imagens para posts de sites de imagens gratuitas que podem ser utilizados e por aí vai. Aqui embaixo também o meu nicho persona, onde você pode concentrar aqui os itens, né, em relação ao seu público-alvo e adicionar aqui sempre para consultar na hora de criar o conteúdo. A parte de análise de engajamento, que está totalmente ligada com aquela mesma parte de posts, onde depois, posteriormente, que você postou aquele post, ele vai aparecer aqui como finalizado e você pode analisar todas essas métricas aqui do Instagram, tanto como curtidas, compartilhamentos, se esse post foi interessante em relação a engajamento ou não. Aqui algumas legendas e CTAs estratégicos, que são os Call to Actions. Então você pode analisar e escrever também para ter essa consulta na hora de criar algum post ou alguma legenda. E por fim aqui, as datas do 24, que são feitas anualmente aqui, para facilitar para várias profissões. Então você pode levar em conta, né, o que for mais relevante para sua profissão e criar conteúdo mesmo que seja nos stories para cada uma dessas datas. Seguindo para a página de financeiro, essa página de financeiro é uma página simples. Eu também tenho a opção do financeiro completo, então caso você queira a versão mais completa também existe essa opção, mas aqui é um financeiro realmente só para você adicionar ali novos gastos, adicionar o controle mensal, né, o que você recebeu, os custos fixos do escritório, caso você queira adicionar os custos aqui para ter essa organização. E aqui a gente também tem essa forma de visualização, tanto o menu que ele te direciona para cada item que existe aqui embaixo, e também esses botões de novos gastos que funcionam realmente para facilitar justamente no dia a dia, para você adicionar rapidamente algum gasto que você teve em relação a esses itens. Aqui, então, a gente tem o controle, ele separa aqui por ganhos, entradas, investimentos, despesas, então tudo isso aqui é muito facilitado justamente para você poder visualizar e acompanhar tanto que foi gasto na sua categoria pessoal, tanto na categoria profissional, e também algumas metas financeiras, caso você queira inserir o valor da meta e quanto você já está progredindo naquela meta financeira, tanto se for pessoal quanto profissional.
Caso você queira e deseje algo mais completo em relação ao financeiro, para ter realmente um controle de orçamentos, de balanço mensal de finanças, a questão da gestão também do lar, né, dos metas, desejos, todo esse template financeiro completo também é algo que você pode adquirir separadamente e ele possui uma infinidade de botões justamente para te facilitar ainda mais a organização das suas despesas e entradas. Então, a gente tem essa facilidade extra nesse financeiro completo, onde ele adiciona tanto a questão das transações em si, quanto separando aqui o resumo da empresa, o controle de orçamento mensal, também ele te dá com base no que você insere, as assinaturas. Ele é muito mais completo justamente por inserir esses itens que a gente utiliza em recorrência e também as compras parceladas. Então, ele te mostra as compras que foram parceladas, as parcelas em aberto, todos esses itens, além dos relatórios mensais e anuais no total, o que você recebeu, né, de receita, de despesa, o quanto teve de lucro e o quanto fez de investido. Caso queira saber mais detalhes, eu vou deixar também o link na descrição. Por fim, a última página de script de atendimento via WhatsApp, onde a gente tem algumas mensagens diárias, prospecção de pacientes, itens como vender novamente para o mesmo paciente, enfim, esses detalhes de primeiro contato, onde você tem então a possibilidade de abrir cada uma dessas setinhas, personalizar a sua mensagem ali, que já vem como um padrão, né, um início, uma base para você personalizar de acordo com como funciona o seu trabalho, quais itens que você gostaria de explicar para cada um dos pacientes na hora que eles entram em contato e também para ter essa facilidade de não ter que ficar reescrevendo esse tipo de item, que no final das contas acaba sendo todos meio parecidos, né? Muito similares, justamente para facilitar e te acelerar muito tempo no dia a dia. Então a gente tem todos esses scripts de novos horários, tem interesse, agradecendo a indicação, para pedir avaliação, feedback do Google e por aí vai esses detalhes que você consegue utilizar várias vezes.